Gravando. Então, vamos lá. Revisão de História, capítulo 9, 10 e 11. Período joanino. Então, Dom João, rei de Portugal, ele acabou vindo para o Brasil, principalmente ali por conta daquela relação de Napoleão Bonaparte. Já aprendemos que Napoleão Bonaparte, ele dominou não somente a França, mas praticamente o mundo todo. Napoleão Bonaparte ele já tinha dominado a Espanha e Portugal seria facinho porque está do ladinho e é bem minúsculo. Aí o rei da Inglaterra pegou, deu a letra ali para o rei de Dom João, falou, ó, vaza para o Brasil, porque se dominar a Espanha vai dominar Portugal também. E o rei da Inglaterra ele tinha um objetivo, o rei da França e a Inglaterra são inimigos. Então o rei da Inglaterra não conseguia comercializar com ninguém e precisava continuar a vender os seus produtos comerciais. Então Dom João vindo para o Brasil poderia comercializar, comprar e também fornecer matéria-prima para o rei da Inglaterra. Fácil? Próximo. Urbanismo europeu. Quando Dom João veio para o Brasil, ele tentou transformar o Brasil em um modelo europeu. Então as ruas, os casarões, prédios, criou-se o museu, criou-se o jardim botânico. Ele tentou trazer um modelo europeu, principalmente para a cidade do Rio de Janeiro. Então toda a arquitetura urbanística do Rio de Janeiro foi projetada ali similar ao que ocorria no continente europeu. Reino de Portugal, Brasil e Algarves. O rei de Portugal, ele estava sendo expulso, tá? Estavam tirando ele das reuniões dos principais reis europeus. Porque Dom João estava aqui no Brasil e tinha abandonado Portugal. Para que ele não ficasse de fora ali, tipo, dos cascas de bala, os amiguinhos tal, os europeus, o que ele fez? Ele tornou o Brasil um território europeu. Então, durante um período, Brasil já foi um país que pertenceu ao continente europeu. Dom João ele fez a fusão de Algarves, um território lá na África, Brasil e Portugal. Então, este território, esses três territórios eram um único país, que era o Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Tranquilo? Fácil? Vou dar um exemplo para você de algo que acontece. Guiana Francesa. Guiana Francesa não é um país, é um estado lá da França. Então era algo parecido que Dom João ele fez, juntando esses três territórios. Revolução de Porto. Os portugueses depois, tal, que esfriou lá, tal, os conflitos com Napoleão Bonaparte, eles começaram a pressionar Dom João para poder voltar. Fizeram uma revolução, foram para as ruas, fizeram manifestações, tal, quebraram tudo lá, maior revolta, pá, tal, para que Dom João ele retornasse. Desculpa, apareceu notificação aqui. Desculpa. Então, Dom João ele foi pressionado para poder voltar para Portugal por conta dessa revolução. Essa revolução ficou conhecida como Revolução do Porto. Indo para Portugal, ele deixou o seu filho aqui para poder tomar conta do Brasil, Dom Pedro I. Aí, Dom Pedro I ele ficou como regente. Regente é substituto, tá? Substituto. Mesma coisa que a professora Eli ficou no meu lugar. Ela era uma regente, substituta. Dom Pedro I ele se identificou com o Brasil, muitão. Gostou, curtiu, pá, tal. Acho que torcia pro Corinthians já, se identificou, né? Brasil, que todo brasileiro é corintiano. Claro que é, sério, minha sala. Então, Dom Pedro I se identificou com o Brasil e ele lutou em prol de trazer a independência do território nosso. E ele foi contra o seu próprio pai. E Dom João começou a caçar, que nem animal mesmo, caçar Dom Pedro. Começou a caçar seu filho, para que ele voltasse para Portugal. Esse era o que Dom João estava mandando. Aí Dom Pedro pegou, fugiu tanto que deu, e chegou um certo momento que ele falou para o pai dele que ele não iria voltar para Portugal. Se morrer, morreu, se acabasse com ele, acabou com ele e tal, mas ele ia ficar aqui no Brasil. Esse dia ficou conhecido como Dia do Fico, tá? Não é independência ainda, é o Dia do Fico. Quando ele falou pro pai dele, ó, não vou voltar, vou ficar aqui e manda um dinheiro de mesada para mim aí que tá tudo certo. Prosseguindo, independência. No dia 7 de setembro do ano de 1822, Dom Pedro I, ele declara a independência do Brasil. Então ele pega e fala para o pai dele que ele não iria mais seguir mais nenhuma ordem de Portugal e que o Brasil se tornaria um país dependente. Só que não foi tão fácil assim. Por que não foi fácil assim? Lembra que eu expliquei? Não poderia tal atrapalhar o coleguinha, né? Então, tipo, para o Brasil se tornando independente, Portugal ia sair no prejuízo, porque o Brasil
era praticamente um recurso que Portugal tinha para poder enriquecer. Se o Brasil se tornasse independente, acabou a economia de Portugal. Então, os países europeus, os principais reis, eles tinham um acordo entre si para que, tipo, fechar todo mundo junto na ideia. Se alguém tivesse uma ideia, todo mundo ia seguir a mesma ideia. Então, se o rei de Portugal não queria liberar o Brasil para se tornar independente, todas as demais nações também não iriam reconhecer o Brasil como um país independente. Fácil, sim? Aí o que é que vai acontecer? Para que o Brasil se tornasse independente, o rei da Inglaterra novamente fez ali uma intervenção, né? Fez ali tipo o seu ponto de vista, deu sua opinião, que para o Brasil se tornar independente, o rei da Inglaterra ali, ele iria auxiliar isso. E o rei de Portugal pegou e falou, já que você vai auxiliar, como que a gente pode fazer isso? Então, já que você quer que o Brasil se torne independente, porque você tem relação comercial com ele, assume as dívidas que eu tenho com você. Então, para o Brasil se tornar independente, o Brasil assumiu todas as dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra. Só desta forma que o Brasil conseguiu se tornar independente. Estados Unidos também ajudou bastante. Deixa eu ver o que mais que dá para poder falar aqui. Isso é o fiador de Portugal, lá, tá passando lá, fiador. Fiador é quando você pega a dívida de alguém, tá? Então, vamos supor que o Vinícius, tá, vai pegar lanche lá na cantina e se ele não pagar, quem paga sou eu. Isso é ser fiador, entendeu? Então o Brasil ele assumiu todas as dívidas ali de Portugal. Uma coisa também que a Inglaterra exigiu do Brasil é que acabasse com a escravidão, extinguir a escravidão. Por quê? Se tivesse escravo aqui no Brasil, ninguém ia receber salário. Se não recebesse salário, ninguém iria comprar o produto da Inglaterra. Então era necessário libertar os escravos, pagar salário para eles que eles pudessem importar os produtos ingleses. Não é porque, tadinho do africano, vamos libertar ele. Não, é tudo pensando no capitalismo. Passa aí, meu auxiliar. Aí. Guerra da Cisplatina. Então, Dom Pedro I, agora como imperador do Brasil, ele acabou entrando em conflito com o Uruguai, que antes não era Uruguai, era a Cisplatina. Então, a Cisplatina, durante um período, já foi pertencente ao Brasil, que é o atual Uruguai. Só que isso incomodou muito, principalmente a Argentina. E, novamente, lá, os europeus entraram ali para poder resolver essa situação. Daí falaram, não vai ser nem da Argentina e não vai ser mais do Brasil. A Cisplatina vai ser um território independente. E surgiu assim o Uruguai. Só que qual que é o problema disso? Dom Pedro I tinha gastado muito com exército, tinha gastado muito com arma, tinha gastado muito com alimentação, tinha gastado muito com transporte, porque o Uruguai é longe pra caramba. Aí esses gastos levou o Brasil a uma crise econômica, a entrar numa crise econômica. Dom Pedro I, aí são as coisas erradas que Dom Pedro I fez que resultaram dele abdicar ao trono do Brasil, ou seja, fugir do Brasil, deixar de ser imperador. Então, o segundo tópico que ele errou foi no poder moderador. O que é o poder moderador? Até hoje no Brasil nós temos 3 poderes. O presidente não pode fazer o que ele quiser. A partir de hoje, né, o Palmeiras vai ter mundial. Não pode falar isso. Ele não tem esse poder. Vou dar outro exemplo, tá? É o primeiro que veio na minha mente, tá? O Corinthians ganhou ontem e tal. Você me perdoa? Te amo muito, tá? Então o presidente ele não pode fazer isso, pegar e editar uma regra de forma autoritária. O poder do presidente ele é dividido em 33%. Então como que está dividido este poder? Existe o legislativo, o judiciário e o executivo. Executivo, judiciário e legislativo. Então esses 3 poderes é que governam de fato o Brasil. Só que o que aconteceu lá durante o período de Dom Pedro I? Ele criou o 4º poder, que era o poder moderador. Qual que era o problema do poder moderador? Que o poder moderador ele poderia interferir nos demais poderes. Então, para o judiciário fazer alguma coisa, tinha que consultar Dom Pedro. Para o legislativo fazer alguma coisa, para de bater nesse negócio. Para o executivo fazer alguma coisa, tinha que consultar Dom Pedro. E para o judiciário, entenderam, né? Os 3 poderes tinham que consultar Dom Pedro I. E o Brasil automaticamente se tornou uma ditadura. E quem é que quer viver uma ditadura? Ninguém. Então a população se revoltou com isso.
O que é que vai acontecer? Fora lá também do caso que ele tinha lá em Santos, que eu comentei, isso feria o padrão de família tradicional, né, de ter adultério, então ficaram muito chateados com isso. O outro caso também que eu não coloquei aqui, que Dom Pedro I queria colocar maçons para interferir na Igreja Católica, e um padre nordestino foi contra isso e ele prendeu o padre. E isso acabou também ferindo aí o padrão de Brasil religioso tradicional. Prendeu um padre. Eu não consigo imaginar um padre preso. Dom Pedro I fez essa façanha. Então todas essas características fizeram com que Dom Pedro I arruinasse no seu governo. Dom Pedro I, ele perdeu seu pai, Dom João morreu, ele enviou a sua filha para poder governar Portugal. Tá? A filha dele foi lá para poder governar Portugal. Só que o que aconteceu? O seu irmão, tá? O tio da menina, pegou e falou, sai daqui, né? Mulher, era machista, hoje é machista o mundo, imagina naquela época. Sai daqui, minha sobrinha, porque quem vai dominar Portugal sou eu. Então ele era o Dom Miguel. Dom Miguel acabou assumindo o trono de Portugal. Aí Dom Pedro I juntou o útil com o agradável. Fiz um monte de coisa errada aqui no Brasil, né? Meu irmão tá querendo tirar o trono da minha filha. E o que ele fez? Partiu para Portugal para poder assumir o trono, porque ele era o mais velho. Deixa eu ver o que nós temos aqui depois. Movimentos separatistas. O Brasil ele vai passar por vários conflitos, onde que vários territórios, várias regiões, principalmente o Nordeste, vão se reunir para poder trazer movimentos separatistas. Então o Nordeste, uma parte dele pelo menos, era para ser um país independente. O Sul também tentou, tá? Mas vários movimentos separatistas tentaram ocorrer por conta dessa fragilidade que estava o país. Surgiram também partidos políticos opostos. Existiam os exaltados, tá? Os conservadores e os liberais moderados. Os exaltados eram aqueles que queriam, tá, um apoio de um Brasil independente e unificado, tá, da família linhagem de Dom Pedro I. O conservador seria aquele que queria que o Brasil novamente se tornasse uma colônia de Portugal. Conservador queria que o Brasil novamente se tornasse colônia de Portugal. Por que eles queriam isso? Porque o Brasil estava como está hoje, né? Ruim. Uma coisa, não mudou nada. Culpa desse PT aí. E os moderados eram aqueles que, como se fosse hoje que nós chamamos de centrão. Aqueles que, nem pega e parte para um lado e nem para o outro. É legal o Brasil se tornar novamente uma colônia de Portugal. Não, mas é legal o Brasil se tornar independente de fato. Então eles não tinham opinião de fato. Era moderado, tá? Pegava e partia para os dois partidos políticos. Por último, para a gente poder finalizar, isso daí já seria um pouquinho já do capítulo 12, mas é fácil, tá? Fácil. Quando Dom Pedro I ele vai para Portugal, eu até citei isso em aula, ele deixa o menino Pedrinho, o seu filho aqui, o menino Pedrinho, com 5 aninhos de idade. Aí com 5 aninhos de idade, ele não poderia governar o Brasil. O Brasil volta novamente a ter regentes, tá? Ora, eram 3 regentes, 3 substitutos, ora, era um regente, um substituto. Até que o menino Pedrinho, Dom Pedro II, passasse de 5 anos para 18. Só que o que fizeram? Menino Pedrinho era um menino inteligente, é normal de Pedro, né? Era um menino inteligente, menino dedicado, não ficava jogando Free Fire, nem Minecraft, nem nada, nem joguinho de supermercado para poder vender as coisas do supermercado, joguinho assim, não ficava fazendo isso. Nem FIFA, nem gravando vídeo no TikTok, não ficava fazendo nada disso. O menino Pedrinho, ele se dedicava, estudava, só tirava 10, tal, na prova do OBA, tá? Tirava 10 também. Alguém tirou 10 na prova do OBA aqui? A menina, aqui na sala do lado, a menina tirou. Falou que chutou tudo, mas tirou. Então o menino Pedrinho II era um menino diferenciado. Quando ele tinha 14 anos, pegaram e mudaram a Constituição Federal, mudaram as leis para que a maioridade passasse de 18 para 14 anos. Daí, desta forma, Dom Pedro II se tornou maior de idade com 14 anos e
foi o segundo imperador do Brasil. Já pensou o Enzo, com 14 anos, sendo imperador do Brasil? Você é louco? Tinha tudo pra dar errado. Quando pode dar certo. Ah, a gente tá falando do Enzo Miguel, tá bom? Enzo Miguel. Ah, não, aí é tudo para errado. Finalizando por aqui, não esqueça de fazer um resumo com, no mínimo, uma folha para poder entregar no dia da prova.